Então, olha, boa noite a todos. É assim, nós vamos procurar hoje ser bem diretos, separando por temas. É, e desculpa estar sendo assim tão direto, é porque nós temos tempo no link, então não pode demorar muito. Lógico que depois eu vou tirar todas as dúvidas de vocês pelo WhatsApp, trabalho por trabalho. Tá? Então, nós vamos iniciar agora pelos os temas de maior número de trabalhos aí, que está sendo pesquisado pelo maior número de trabalhos, desculpa, que é o de qualidade, né? Ou também analisando sobre uma outra vertente, desafios do gerenciamento, dificuldades de gerenciamento, análise de gerenciamento. Então, olha só, vamos ponderar uma situação. Eu recebi de várias pessoas, né, as dificuldades que estão tendo para que possa ter o termo de livre consentimento de pesquisa, sem o qual não é possível elaborar o instrumento de pesquisa. Olha, então vamos lá, minha gente. Infelizmente vai ter que ser assim, né? Mas eu acho que vai dar para entender. Olha só, as pessoas que estão trabalhando na pesquisa aí da área de saúde estão tendo dificuldade, e já era esperado, que vocês tivessem dificuldade quanto a conseguir aí o termo de livre consentimento. É próprio da área de saúde alguns entraves nesse sentido. Por quê? Porque o Comitê de Ética ele protege muito os pacientes, e tem toda a razão. Tudo que se refere a prontuário médico, ele vai exatamente proteger. Então, nesse sentido, eu já falei com alguns grupos, da gente alterar um pouco o procedimento, ou seja, a metodologia. Nós, em vez de trabalharmos a gestão da qualidade, aí, o modelo cervical, que exige um questionário, e esse questionário, né, você vai ter que trabalhar com ele, perguntando de pessoas a impressão sobre determinados pontos da gestão da qualidade. Vamos para a acreditação hospitalar. Vai dar o mesmo sentido e até mais aplicado ao assunto. Então, por isso que eu pedi que hoje você estivesse com o manual de acreditação hospitalar que eu cedi para vocês, que é para acompanhar. Então, veja só, o que vai ser necessário? No momento, é só para vocês saberem, a terceira etapa do nosso curso é reajustar a revisão da literatura. Então, vai precisar colocar na revisão da literatura a acreditação hospitalar que não tem ainda, em alguns grupos. Outros fizeram durante as férias. Né? Então, qual é a vantagem de fazer acreditação hospitalar? É que você vai perguntar de muito poucas pessoas. Na realidade, é um levantamento documental. E que, mesmo os órgãos que estão solicitando passar pelo Comitê de Ética, por problemas burocráticos e deles, e nós vamos ter que respeitar, e o Comitê de Ética não tem como recusar, porque não se pergunta nada sobre pacientes. Né? Nós vamos ver estrutura organizacional. É isso que nós vamos ouvir. Então, vamos começar a observar o seguinte. O nosso trabalho de agora é elaborar o instrumento de pesquisa, certo? Nós vamos ter que elaborar o instrumento de pesquisa. Isso quer dizer que nós vamos estar dentro da metodologia. Então, a metodologia, todos vocês classificaram já a pesquisa. Agora, vamos trabalhar a metodologia direta que vai acontecer. Tá? Então, vocês vão seguir comigo agora o manual, tá? O manual da acreditação hospitalar, certo? Eu vou tirar um pouquinho a imagem, mas vai ficar. Então, observe uma coisa aqui. Esse manual, vamos abrir aí para ver. Então, vamos aqui no sumário. Todos no sumário, por favor. Então, no sumário eu tenho princípios e diretrizes gerais, né?
Então, princípios gerais do processo de acreditação hospitalar. Então, esse item 1 é o que vai para a revisão da literatura. Então, quais são as diretrizes gerais? Né? Então, nós vamos ver aí. A inscrição no processo de avaliação e contratação da instituição acreditadora. Vai ter que estar constando lá. O avaliador LIP e equipe de avaliadores. Preparação de avaliação, a visita, término do processo e o recurso e o código de ética. Então, essa parte 1 aí é a parte correspondente que vai para a revisão da literatura. Certo? Qualquer dúvida, vocês falem agora, ou então perguntem direto pelo WhatsApp para mim ou pela plataforma. Né? Então, repetindo, as equipes que vão trabalhar com gestão da qualidade e análise do gerenciamento de unidades hospitalares, ou seja, as UPAs, hospitais, maternidades, né? Nós vamos ter que reconfigurar devido a quê? A pandemia, onde ficou difícil o acesso, tá, a esses pacientes, né? E também porque, excetuando Manaus, que tem a opção de instituições estaduais e municipais, Tefé e Cruzeiro do Sul só tem as municipais. E nós estamos em pleno ano eleitoral. Então vai ficar mais complicado. Por quê? Porque justamente na época da eleição é a época em que vocês estarão fazendo a pesquisa. Então foi preciso dar uma reconfigurada. Não vai perder nada que vocês já fizeram na revisão da literatura. Certo? Nada. Vamos acrescentar esses princípios diretrizes gerais da acreditação hospitalar. Na parte 2, que é o instrumento de pesquisa, de avaliação, é justamente o que está sendo pedido de vocês. Então, ele já está pronto. Ele já está pronto. Né? O que eu solicitei? Todos os grupos vão analisar. O 3.1, liderança e administração. Então, vem 3.1, direção. Direção nível 1, 2, 3. Administração, nível 1, 2, 3. Garantia da qualidade, nível 1, 2 e 3. Tá? Certo? E aí, no 3.2, basta um item desse. Qual é o item? Qual vai ser o item? É o serviço profissional que tem maior demanda naquela unidade, seja na UPA, seja no hospital ou na maternidade. Você vai escolher um desses serviços. Então, aqui discrimina todos eles aqui, nível 1, nível 2, nível 3. Olha, enfermagem, serviço de atendimento ao paciente, internação, vem todos eles aqui. Emergência, né, que as UPAs trabalham, os hospitais também, aí vem centro cirúrgico, então obstetrícia, o que tem mais demanda na unidade. Né? Eu, Tristão, vou reconfigurar para vocês os objetivos específicos. E o primeiro objetivo específico é exatamente esse, determinar qual serviço que tem maior demanda, que é para ele poder ser analisado. Então, não é de indicar assim, olha, obstetrícia. Não, vai ter que apresentar os dados estatísticos que existem na unidade, aonde mostra que o maior número de atendimentos foi naquele item. Entendeu? Então, a partir desse momento, o trabalho de vocês vai ser observação e documental. A observação quer dizer que vocês vão observar o processo, vocês vão pegar dados e vão perguntar apenas dos gestores. Apenas dos gestores.
Então, vamos explicar agora o que significa esse nível 1, 2 e 3. Então, voltando a explicar aqui. Todos os grupos vão trabalhar, a não ser que queiram fazer gestão da qualidade pura, que é muito complicado devido à situação que nós estamos passando no momento. Mas se tem autorização, vamos trabalhar. Então, entre em contato comigo. Tá? Nós estamos trazendo essa opção aqui para viabilizar o trabalho de vocês, de forma que possa completar o trabalho. Tá? Então, vamos lá. Todos vão trabalhar, acompanhando o sumário. Tem sessões e subseções, e tem 3. Lideranças e administração, aí vem 3.1, direção nível 1, direção nível 2, direção nível 3. Administração, nível 1, nível 2, nível 3. Já é a garantia da qualidade, nível 1, nível 2, nível 3. Aí, serviços profissionais de organizações da via de assistência. Aí sim, é o primeiro objetivo específico de vocês. Identificar qual o serviço que tem maior demanda na unidade de saúde que vocês estão. Uma hipótese, que seja, vamos aqui, atendimento ambulatorial, então vai analisar somente o atendimento ambulatorial, nível 1, 2 e 3. Então, vamos. Está bem entendido? Então, agora vamos passar para a explicação. Então, vamos seguindo aí o manual. Olha, eu não fiz uma apresentação para vocês, porque primeiro que essa parte aí, cada grupo vai estar bem diferente do outro. Né? Em termos de que serviço vai ser utilizado. Agora, eu prefiro que a gente abra aqui e comece a ver exatamente, certo? O que esse manual que é o manual de gestão da qualidade diretamente da área da saúde, um dos manuais mais utilizados. Né? Toda unidade de saúde quer ter acreditação. Então, está aqui os princípios gerais do processo de acreditação. A organização hospitalar é considerada um sistema complexo, onde as estruturas e os processos são de tal forma interligados que o funcionamento de um componente interfere em todo o conjunto e no resultado final. Sendo assim, neste processo não se avalia um setor ou um departamento isoladamente. O processo de acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação das organizações prestadoras de serviços hospitalares e principalmente de educação permanente dos seus profissionais. Então, para avaliação, eles vão utilizar o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, que é esse que eu cedi para vocês, e vão exatamente trabalhar com o instrumento de pesquisa. Então, o instrumento de pesquisa já está pronto, não vai poder mudar isso aí, não. E aí ele vai explicar qual é o processo. Né? Primeiro ele vai fazer o quê? Solicitar informação para o processo de avaliação. Ou seja, aqui nós vamos considerar que todas vão pedir avaliação. Contratação da instituição acreditadora, que no caso é o grupo de vocês. Né? E aí vamos ver os procedimentos de vocês aqui. Ó. Contratou a instituição, que são vocês, que estão pegando exatamente esse termo de livre consentimento, que equivaleria a uma contratação de vocês, né? Vocês vão encaminhar para eles um questionário preliminar antes de ir. Por quê? Porque eles precisam olhar quais são as informações que eles têm que entregar para vocês ou dizer aonde vocês vão encontrar nos sites. Tá? Então, está aí na página 17, bem explicado, dê uma olhada aí, leiam com calma. Aí o avaliador são vocês. Vocês vão fazer o papel do avaliador. Quem é o avaliador? Profissional qualificado para efetuar as avaliações no processo de acreditação. Capacitado conforme as normas para capacitação definidas em normas específicas.
Então, vocês vão fazer o papel dele. Como é que vão preparar a avaliação? Então, olha só. A preparação da avaliação faz parte exatamente de quê? Da metodologia. Vocês já enviaram, já contactar, a primeira etapa, contactar com a organização, adquirir o termo de livre consentimento, né? Enviar um questionário prévio para eles, confirmar a data que vocês vão realizar a visita lá, que é para eles terem todos os dados lá separados para vocês. Na página 19, tem todo o esquema de preparação que vocês têm que ter, o que tem que ser separado, tudo certo. Não é? Então, vocês vão ver que vocês vão trabalhar com estrutura, então tem que passar para eles antes, para que eles possam fazer. Todo o processo de avaliação, certo? Vai ser feito sempre dessa forma. Você tem que enviar para a instituição as informações que você precisa para depois, quando você for fazer a visita, você fazer a segunda parte, que é da observação e a coleta dos dados. Né? Então, está aí o processo de visita, está discriminado na página 20. Como vocês vão coletar também, então é fazer o resumo desse processo aí, colocar diretamente, né, dentro dos objetivos de cada um, na metodologia. Está aqui a descrição do processo de observação. E aí tem o término do processo, que aí, no caso, seriam nas conclusões. Né? Mas vamos ver aí. Agora, vamos aqui, que a maior dúvida dos grupos que já começaram a trabalhar é exatamente por que desse nível 1, 2 e 3. Então, tá aí, olha. Na página 26, está a tarefa de vocês agora, que é o instrumento de avaliação. Vocês vão utilizar o instrumento que esse manual indica. Não vamos ter que inventar nada e nem projetar nada. É exatamente o que esse manual está dizendo. Então, facilitou bastante o trabalho de vocês. Inclusive, nem tem que esperar o comitê de ética para autorizar. Vai logo fazendo essa parte, porque ele não vai dizer que não, porque ele analisa a parte ética. No caso, nós não estamos trabalhando com paciente, estamos trabalhando com estrutura administrativa. Então, está aqui. Ele vai explicar cada um deles o que significa, o que é um serviço de atenção ao paciente, o que é serviço de apoio. Ele vai explicar tudo isso aqui. E o que é exatamente os níveis. Né? Ou seja, à medida em que o nível sobe, você tem mais exigência. Então, ele pode ser acreditado por nível 1, pode ser acreditado por nível 2 ou nível 3. Então, olha só, o nível 1, as exigências desse nível, página 27, contempla o atendimento aos requisitos básicos da qualidade e da assistência prestada ao cliente, nas especialidades do serviço de organização de saúde a ser avaliado, com recursos humanos compatíveis com a complexidade, qualificação adequada, habilitação de profissionais de responsável técnico, com habilitação correspondente às áreas de atuação institucional. Então, vai trabalhar o nível 1 aí, com princípio de segurança, que é a habilitação do corpo funcional, atendimento de requisitos fundamentais de segurança, estrutura básica de recursos. Né? Então, você vai ter que solicitar isso dele aí. Nível 2. As exigências desse nível contempla exigências de adoção de planejamento da organização da assistência, referentes à documentação, corpo funcional, treinamento, controle, estatísticas básicas. Então, veja que o nível 2 ele é mais elaborado, tem que ter mais ferramentas gerenciais. Não é a simples execução. Mesmo que correta, ela tem que ser planejada e tem que ser acompanhada. Então, você tem aí as estatísticas que tem que compor. Se ele não tem, o que vocês vão observar é se cada item daquele, né, ele vai estar classificado em que categoria? 1, 2 ou 3. Mas essa classificação, ela não é apenas a observação, que as pessoas confundem na área de pesquisa, ela precisa ser comprovada.
Então, você vai pedir a documentação sobre o corpo técnico, por exemplo. Ele vai te dar tanto os médicos, quais as especialidades dos médicos, quantas enfermeiras, auxiliares de enfermagem, e aí ele vem dizendo toda a composição. Na área administrativa, ele vai te dizer um diretor financeiro, um diretor de RH, ele vai dizer para você. Ele vai dizer, tem um planejamento formal, elaborado? Ele vai dizer, tenho. Então, pronto. Nós poderíamos ver, ou então, existem estatísticas, existe um acompanhamento estatístico? Existe sim. Onde é que eu posso ver esse acompanhamento estatístico? Ele pode ceder uma cópia ou dizer onde está. Geralmente estão nos sites. Estão nos sites. Então, você vai trabalhar exatamente nesse processo aí. Então, é necessário que vocês, já que têm o instrumento de avaliação pronto, leiam esse manual detalhadamente. Tá? Porque aí está toda a metodologia de vocês. Todos os procedimentos que vocês têm que adotar e tudo. Então, vamos aqui pegar um item aqui específico já para vocês verem o nível. Então, o nível 1 ele é um padrão, né? O nível 2 tem um padrão também, mas o padrão dele é mais elaborado. O nível 3 é mais exigente. Né? Então, você vai dizer em que nível está lá. Determinados itens, ele pode ter atendido mais o nível 2, outros atendeu só o nível 1. Agora, isso que eu estou falando para vocês. É preciso que tenha comprovação. Por isso que você tem que solicitar deles os documentos necessários para essa análise. E aí eu vou ajudar vocês nesse processo. Né? Já é na segunda etapa, não é a primeira agora. Então, olha só. Vamos aqui para a página 33, sobre a direção, que todos vão analisar. Né? O que significa a direção? É a administração de profissionais que recorda as políticas da instituição e coordenam a sua execução. Esses que vão ser entrevistados na direção, se for necessário. Se eles entregarem a documentação toda, não precisa perguntar, a não ser que você tenha alguma dúvida. Né? Então, qual é o padrão da direção para você classificar como nível 1? Qual é? A instituição é conduzida por diretoria, que assegura a continuidade das ações administrativas e assistenciais. Tá? Então, tem um diretor, ele tem responsabilidade, né, de trabalhar esse aspecto. Quais são os itens que você vai se orientar para poder analisar? Responsáveis habilitados na área médica e administração, né? Ou seja, tem uma habilitação específica de administração de serviços de saúde ou experiência profissional, específica baseada em evidência, tais como tempo de serviço, experiência prévia, formação prática supervisionada, residência médica, certo? Permanência de um dos membros da diretoria por no mínimo 6 horas na instituição. Então, ele está dizendo quais são os itens que você vai avaliar. Não é? Então, no instrumento de pesquisa de vocês, é um roteiro. É um roteiro. Então, para o nível 1, teria que ter essa parte. Qual é o padrão do nível 2? A direção dispõe de manual de norma e rotinas e procedimentos documentados, atualizados e disponíveis para a sua atuação, bem como contribui e orienta o processo de planejamento e avaliação organizacional. O planejamento formulado pela diretoria apresenta aspectos orientados para o atendimento e cuidados ao cliente. Quais são os itens de orientação? Esses itens de orientação são os documentos que devem constar, os documentos que vocês vão solicitar devem constar esses itens de orientação. Tá? Então, vocês vão perguntar se tem um manual de norma, rotinas de procedimento documentado, atualizado e disponível, procedimento de acompanhamento e avaliação de desempenho organizacional, econômico e financeiro, registro que evidencia a memória dos processos administrativos, gerenciais e tomada de decisões institucionais, tais como atas de diretoria,
registro de reuniões, procedimentos de documentação. Lógico, como a gente está fazendo um trabalho de TCC, tá? A gente vai ter que ter muito tato para pedir esses documentos, porque nós não estamos fazendo uma acreditação pura em si. Mas é só para dizer para vocês como vocês vão estar treinados, que é o objetivo, e como fazer uma acreditação, né? E aí, exatamente, quem sabe se vocês não são até contratados para isso. Muito aluno meu já foi contratado só pelo TCC. Né? E o nível 3, que é o maior. Qual é o padrão? A direção planeja, desenvolve, coordena a execução e avalia os resultados baseados nos indicadores de desempenho. Ou seja, ele tem um planejamento estratégico, taxas e informações comparativas, situação apoia o desenvolvimento de um sistema de informação consistente, o qual permite a avaliação de atividade administrativa, do nível de satisfação dos clientes, internos e externos, e apresenta vários ciclos de melhorias já realizados nesse processo. Tá? Então, esse é o padrão. Quais são os itens de orientação? Que são os documentos, né? Que vocês vão pedir, que devem constar esses itens aí. Um plano de metas. Onde todo plano de meta, né? Nós hoje todos trabalhamos com meta. Então, a meta da unidade seria de atendimento de 100 pessoas dia. 20 na especialidade X, 20 na especialidade Y. Isso existe documentado. Porque aí o indicador qual é? Número de atendimentos. Se ele não atingiu os 100, né? Ou de repente apareceram 200, então ele vai ter que trabalhar para tomar uma providência. Dados e informações para a tomada de decisão, bem como a sua abrangência para toda instituição e comunidade. Sistema de avaliação da direção no cumprimento das suas atribuições, tipo de melhoria nos processos administrativos gerenciais da instituição. Então, assim, esse que são os 3 níveis que vocês, de acordo com os documentos que forem apresentados para vocês, vocês irão classificar. Quanto à direção, essa instituição apresentou mais aderência ao padrão 3, embora em alguns casos esteja no padrão 1. Ou então pode ser o inverso. Ela é no padrão 1, mas ela tem alguns itens de padrão 3. Isso vocês vão é a análise de vocês. Agora, ela tem o padrão 1 por quê? Por esses motivos. Ela tem, mesmo sendo padrão 1, ela também, mas ela tem alguns indicadores lá de gestão que estão lá no item de orientação do nível 3, são tais. Então, é um plano de meta. Sim, ela tem um plano de metas. O plano de metas dela era de tantos atendimentos, né? E aí você vai expondo lá. Né? Você tem que comprovar por que você está exatamente se posicionando em termos dessa classificação. Então, aí nós vimos a parte de direção. Né? Vem a administração, tá? Também com nível, os 3 níveis. E vem a garantia da qualidade. Então, todos que queriam trabalhar com qualidade, já está aí o processo. Então, vamos ver aqui a garantia da qualidade. Nível 1, padrão. A organização desenvolve atividades destinadas a avaliar a qualidade do atendimento, contando com um grupo multiprofissional destinado à promoção e incorporação da qualidade dos processos institucionais. Então, já está dizendo qual é o padrão. Para ter qualidade nível 1, certo? Ela tem que ter esse padrão aí. E quais são os itens que você vai ter que exatamente trabalhar? Tá? No item de orientação, tem um profissional capacitado em métodos de gestão para desempenhar atividades de promoção e incorporação da qualidade dos processos organizacionais? Existe uma comissão, grupo ou secretaria executiva de programa de qualidade com a atuação no âmbito institucional? Pode ser que lá na unidade de saúde, na UPA, não tenha diretamente, mas a Secretaria de Saúde tem.
né? E ela avalia a qualidade, então você tem que ter muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, uma unidade de saúde, ela está subordinada à secretaria. Então, se a secretaria tem, ele vai informar, olha, nós não temos aqui, mas existe esse programa assim, de qualidade, dito pela secretaria. Então, vocês vão pegar informações sobre esse programa de qualidade. Tá? Tem o padrão 2 e o 3, que é o mais completo. Qual seria? A organização conta com comissão, grupo de trabalho ou secretaria executiva do programa de qualidade, implantado, normatizado, com ações evidentes em todo o sistema assistencial. Conta com sistema de avaliação e garantia de qualidade, baseado em indicadores implantados e consolidados, que geram informações que permitem tomar decisões corretivas, melhoria de processo, comparações com referências adequadas. Então, observem aí que esse nível é o mais completo. Então, quando você está trabalhando numa unidade de saúde, ela está ligada à secretaria. Então, tem que ver se a secretaria tem. Ou seja, se a secretaria monitora aquela unidade de saúde. Porque, nesse caso, a unidade de saúde está subordinada a ela. Né? E aí tem os itens de orientação. Então, agora vamos escolher aqui o ambulatorial, que atinge quase todos, principalmente as unidades de saúde. Aqui foi a página. Atendimento ambulatorial, página 47. O que é um atendimento ambulatorial? Prestação de atendimento eletivo de assistência a clientes, pacientes externos, programado e continuado. Esse é o atendimento ambulatorial. Então, já está explicando o que é o atendimento ambulatorial. Nível 1. A instituição oferece assistência ambulatorial, conta com uma área física própria para a atividade, tem processo de agendamento definido e recursos humanos e materiais adequados para o modelo de assistência proposto. Então, não é muito, né, porque as pessoas às vezes confundem ambulatorial com emergência. Emergência é outra classificação. Quais são os itens de orientação? Habilitação da equipe de assistência ambulatorial, médico no local durante o horário de funcionamento para atendimento de consultas novas e subsequentes, sistema de agendamento por especialidade constando frequência, duração e distribuição das consultas, material instrumental e equipes para execução dos procedimentos de acordo com o perfil de demanda e o modelo assistencial, e aí ele vai descrevendo tudo isso. Então, você vai pedir para ele, por exemplo, descreva quais são os equipamentos que existem na unidade, como é composto os médicos, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, né, os enfermeiros, a estrutura que ela tem, certo? Qual o horário de atendimento, como é se tem agendamento, como é que é feito o agendamento, você vai perguntar tudo isso dele. Mas você vai pedir para ele a documentação, para ele saber o que ele vai ter que responder para você. Tá? Então, veja que é bem grande. Tem o padrão 2, olha só. Ele parece menor, mas ele atinge todos aqueles itens 1 do nível 1 e ele vem mais burocrático, mais sistematizado, né, com mais planos. E a burocracia que eu estou falando aí é organização. Porque sempre se confunde aí o termo burocracia de modo pejorativo. Não é isso. Ela nem foi criada para isso. Vocês estudaram em TGA. Tá? Burocracia se diz organização. E a gestão da tecnologia ela é extremamente burocrática. Nós trabalhamos hoje com manuais, com normas, com passo a passo, né? Com tudo explicado para poder trabalhar os sistemas de informação. E aí tem um atendimento ambulatorial número 3, que é mais robusto ainda. Olha, o modelo assistencial contém ações preventivas de diagnose, terapêuticas e de reabilitação, são realizados levantamentos de indicadores para avaliação de qualidade e produtividade da assistência oferecida, o impacto junto à comunidade, existe sistema de aferição da satisfação dos clientes internos e externos. Tá? Então, aí ele está vendo a efetividade,
do tratamento que está sendo disponibilizado. Ou seja, as pessoas ficaram curadas, ficaram satisfeitas, ele tem esse controle. Então, não é prestar pura e simplesmente serviço. Ele quer saber se realmente os recursos que estão sendo utilizados se estão dando resultado. Então, olha, está vendo aqui que cada serviço desse, você já tem um roteiro aqui que vocês vão trabalhar. Então, todos que vão trabalhar com gestão hospitalar, análise da qualidade e análise de direção, eu proponho, é uma proposta, um trabalho de vocês, que fujamos aí do método cervical. Por quê? O método cervical, ele só tem valor quando você vai entrevistar, né, os consumidores, certo? E então, não é um momento ainda, estamos passando por um momento atípico. Então, aqui é a tarefa 1, já está toda pronta aqui para vocês. Agora, não é para também pensar, está pronto, eu vou copiar direto. Não. Você vai copiar direto aqui, logicamente, o que o manual diz. O que é internação? Prestação de atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta, programado ou não, por período superior a 24 horas. Internação nível 1, padrão. Você vai, itens de orientação. Isso sim você vai copiar. Agora, vai valer aí como é que vocês vão descrever isso aí, né? Como é feita, o que é acreditação, que eu falei para vocês, essa parte 1 toda da revisão da literatura, a 2 e a 3 é da metodologia. Então, vocês não vão copiar ipsilíteres do que está aí. Copiar exatamente o que está aí, somente nesse caso aqui, tá? Dos padrões. Dos padrões. Porque você está trabalhando com o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Então, já está pronto o trabalho, está aqui. Não é mais nem menos, é exatamente isso. Então, a proposta seria essa. É mais fácil de ter as informações, porque elas não... vocês vão trabalhar com informações que estão publicadas nos sites, vocês vão trabalhar com informações que não tem nenhum mistério, ou seja, qual é a estrutura, tem uma sala de cirurgia, não tem uma sala, tem uma ambulância, como é que ele trabalha? Então, vai trabalhar, é isso. Então, é só procurar aqui a classificação, justificar e classificar. Não é? Então, a minha proposta é essa. Eu acho que com isso aí nós solucionamos uma série de problemas que estão havendo com o fornecimento desse termo. Tá? Nós estamos aí vendo uma série de situações ocorrendo aí com a área da saúde, algumas agradáveis, outras não, mas, sobretudo, porque também essa coleta de dados, onde você vai estar perguntando sobre qualidade, impressões, justamente na hora em que está no processo eleitoral. Isso vai dar muito problema, principalmente para Cruzeiro do Sul e interfere. Para Manaus também. Tá? Para Manaus também. Nós temos algumas instituições estaduais e temos outras municipais. As municipais vão estar em processo aí de trabalho para eleição. Então, essa é a minha proposta para os grupos. Então, eu quero que vocês, como tarefa, né, leiam esse manual, não precisa ler 109 páginas, vão ler a parte 1, a parte 2, que é pequena, porque o que vai demandar maior número de páginas é exatamente a descrição de cada serviço. Então, vocês vão só ler os serviços que vocês vão analisar. Agora, é importante ler a parte 1 e a parte 2, lógico. Então, o trabalho de vocês é esse, para que vocês poderem elaborar, para mim, o instrumento de pesquisa e enviar. E, logicamente, que a parte correspondente à metodologia de como foi elaborado o instrumento de pesquisa. Tá? Então, assim, os grupos estão entrando em contato comigo, muitos grupos já fizeram, inclusive, a revisão da literatura dessa parte, outros estão pensando ainda estão no processo de análise se vão aderir ou não. Então, vamos pensar rápido, senão nós vamos ter que trabalhar com o método cervical
E no método cervical é um trabalho muito bonito, né? Quem puder fazer, ótimo. Eu estou aberto a exatamente orientar. Agora, para continuar a orientação e esse instrumento de pesquisa ter valor, só com o termo de livre consentimento. Por quê? Porque para cada instituição será um tipo de instrumento, embora esteja analisando a mesma vertente. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Então, olha, pessoal, assim, nós temos outros temas para tratar, né? Eu agradeço a atenção das pessoas que trabalharam esse tema aí.